Fala galera, vamos falar um pouquinho sobre Cruzeiro Esporte Clube, a situação de Kaique. Vamos conversar sobre isso, vamos conversar sobre a situação também de goleiros, Otávio, Kaique, Flamengo, vai chegar o John, não vai chegar o John, tudo isso e muito mais agora, gente. Vamos trocar essa ideia sobre o Cruzeiro Esporte Clube, beleza? Mas antes, se vocês puderem se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, rumo a 40 mil inscritos, quase batendo essa marca, menos de 900 pessoas, cara, se inscreve aí, compartilha, manda pro seu amigo, vai ajudar demais o crescimento do nosso trabalho fazendo vídeo todos os dias aqui pra vocês. Fechado? Vamos falar um pouquinho sobre isto agora, vamos lá. Cara, surgiu a informação, vou falar primeiro do Kaique e depois do Otávio, tá? Surgiu a informação que é a seguinte, a informação do Pedro Rocha do GE. Agora, a pedido de Léo Jardim, Flamengo quer Kaique Bruno, do Cruzeiro, para 2027. Rubro-negro já sinalizou interesse a pessoas do entorno do lateral. José Boto, diretor de futebol do Fla, recebeu pessoas do entorno do Kaique para uma visita de cortesia no Ninho do Urubu. O dirigente apresentou o CT e falou sobre o planejamento do clube para contratar o atleta. Kaique tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 27 e está aberto a negociar uma renovação. A Raposa deve retomar as conversas durante a Copa do Mundo. Cara, essa é a primeira informação. E teve outras informações, uma que desconverge com essa, né, na verdade. Teve a informação que o Kaique não planeja renovar com o Cruzeiro e o Kaique já sabe, tem algum tempo, que ele tinha um interesse de sair. Ele tinha o interesse de jogar na Europa. Isso já tinha saído há algum tempo. O que aconteceu? Se o Cruzeiro renovar com o Kaique, eu acho que não tem problema. A gente vai falar sobre a situação do Cruzeiro e a situação do Flamengo, se é bom, tá? Não tem problema. O Cruzeiro pode renovar com o Kaique. E a informação que saiu do HG é a seguinte. O Cruzeiro, hoje no Cruzeiro, o Kaique ganha 400 mil reais. Um bom salário. Acabou de subir da base, não tem muito tempo. Um bom salário. A renovação com o Cruzeiro, ele passaria a ganhar 700 mil reais. 700 mil reais. Outro ótimo salário, lateral esquerdo. Porém, a informação que trouxe é que se ele fosse para o Flamengo, o salário dele iria para 1,5 milhão de reais. É 3 vezes, é mais que 3 vezes o que ele ganha hoje. Cara, realmente isso mexe com a cabeça do jogador. Realmente isso faz a diferença na cabeça do jogador. O que a gente tem pra dizer sobre a situação é: o Flamengo tá jogando o jogo, o Flamengo tem mais dinheiro, o Flamengo é um time diferente, o Flamengo consegue mexer com jogadores nesse sentido. 1,5 milhão pro Flamengo é quase um salário base, né? É a maior folha do Brasil, é o time que mais arrecada no Brasil, é o time mais rico do Brasil. Eu acho que eles já fazem isso prevendo uma saída do Alexandro, né? O Alexandro talvez não fique, o Vinha tá machucado e o Piquet e o Ayrton Lucas não agrada tanto. Eu acho que o movimento pro Flamengo é um movimento interessantíssimo. O Kaique é muito bom lateral, eu já falei, é o lateral mais equilibrado do Brasil. Pra mim chegaria pra brigar pra ser titular. Acho que ele é como se fosse o Alexandro um pouco mais novo, um cara que ataca bem, acho que ataca até melhor que o Alexandro. Defende bem também. O Alexandre defende um pouco melhor que ele, mas ele ataca melhor que o Alexandre. Então, assim, é um cara muito equilibrado. Eu acho que o Cruzeiro, o Flamengo acertaria demais nessa contratação. Um cara jovem, que tem um potencial de revenda ainda pro futuro. E é um cara que eu acho que vai ser muito grande no Brasil, tá? Se ele passar a carreira dele inteira aqui em Cruzeiro, em Flamengo, ele vai ser muito grande no Brasil. Porque é um cara que tem muita qualidade, um cara muito constante, muito inteligente. Então eu acho que ele tem um potencial absurdo e uma consistência absurda. Fisicamente é muito bom, machuca muito pouco, então isso é muito interessante para times, para ele jogar no Brasil. Então um cara fora da curva e seria um movimento acertadíssimo do Flamengo. Acertadíssimo do Flamengo, ao meu ver. Por outro lado, o que o Cruzeiro pode fazer? Se o Cruzeiro conseguir renovar, pode aumentar a multa. Acho que se o Cruzeiro quiser vender, se ele conseguir renovar para mais depois de 2027, para aí ele não poder sair por contrato ou alguma coisa do tipo, eu acho que o Cruzeiro é interessante ele renovar ou tentar vender agora, se não conseguir renovar, para conseguir fazer caixa. Vender agora, às vezes, para chegar depois, por exemplo. Por que eu tô falando isso, gente? Se o Cruzeiro não conseguir renovar e o Flamengo fizer a proposta em janeiro de 27, o valor do Kaique, que hoje deve ser de 10, 12 milhões de euros, vai cair bastante, porque ele vai sair no final do ano de graça, afinal ele não quer ficar no Cruzeiro. No meio do ano ele já assina pré-contrato, então o Cruzeiro vai ter que vender a todo custo. Se quiser vender, se não conseguir renovar, se quiser vender, tem que vender agora.
Pode ser que consiga para ele ir só ano que vem, mas teria que vendê-lo agora. Eu acho que o Cruzeiro tem que pedir em torno de 12 a 15 milhões de euros, assim, no mínimo. Acho que é um valor que eu acho que sairia para um valor legal. 15 milhões de euros no lateral é ótimo, ainda mais o Kaique, o lateral de seleção brasileira, o lateral que tá jogando muito bem. Eu acho que esse valor é um valor, eu acho que, obviamente, o Cruzeiro tem que pedir 20 para chegar em 15. Tá bom. Eu acho que é um pouco disso. Menos que 10 eu acho loucura. Menos que 10 é loucura. Menos que 12 eu já ficaria meio ruim. De 12 para cima eu já acho aceitável. 15 para mim é uma boa venda. 12 é uma venda aceitável do Cruzeiro, tá? Matheus tá pedindo alto, mas é um dos melhores laterais do Brasil, é um lateral jovem, é um lateral que você vai vender para um concorrente direto a título, então eu acho que você tem que saber pensar isso. Não sei se o Cruzeiro vai vender, obviamente, se eu sou o Cruzeiro, eu opto por vender para fora, né? Se fosse mais fácil, mas esse salário com certeza mexe com a cabeça do jogador. Acho difícil o Pedrinho igualar, se o Pedrinho quiser manter ele, fazer isso, fazer essa loucura. Eu acho que é um cara muito bom, né? Que não tem o que dizer. O Kaique é muito bom jogador, tem muita qualidade. Acho que essa renovação por 700 já daria um sossego nele, ele já ficaria de boa. E aí o Cruzeiro decide se vende pra fora, se vende pro Flamengo. O ideal pro Cruzeiro é tentar manter o Kaique ou vender pra fora. Pra mim, isso é básico, isso é, assim, contexto básico do futebol atual. Tentar vender o menos jogadores possíveis, afinal o Flamengo vai atrás do Caio Jorge, o Flamengo vai atrás de outros jogadores, vai ficar falando, vai ficar tentando e seduzindo esses jogadores. Então, o Cruzeiro tem que se proteger de alguma maneira. Se conseguir renovar esse contrato, vai ser muito bom para o Cruzeiro, tá bom? Essa é os dois lados da moeda para mim. Dito isso, Otávio, saiu uma informação agora há pouco do Rodrigo Genta, que é a seguinte: Rodrigo Genta sobre o goleiro do Cruzeiro. Sobre o goleiro no Cruzeiro, a tendência é que não venha ninguém para a posição na janela do meio do ano. A comissão técnica confia e quer continuar dando oportunidade ao Otávio. E aí, vocês gostam dessa ideia? Cara, eu vou falar para vocês. Só uma coisa que acabou de sair aqui, ó. Tem uma informação que estão falando do Kaique que ele não esteve, que os representantes dele não estiveram no Urubu, que essa mentira não é verdade, essa informação não é verdade. Enfim, mas já recebeu sondagens do Como, Bolonha e Bet. Se for o ideal, como eu disse, vender pra fora. Então, sobre Otávio, sobre goleiros no Cruzeiro. Cara, por tudo que o Cruzeiro já gastou, acho que pensando em custo-benefício, fair play financeiro, tudo que o futebol gira muito em torno disso, é muito caro, eu daria mais oportunidade pro Otávio até o final do ano. Eu acho que eu confiaria no Otávio até o final do ano. Por quê? Cara, o Otávio é um moleque prodígio, um cara diferente, um cara que foi criado nas categorias de base do Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro por si só já vai ter mais paciência com ele. É um cara que vai crescer, vai aprender muito nas mãos do Robertinho, um cara que já sabe a pressão do que é ser goleiro do Cruzeiro, foi o principal goleiro do Cruzeiro em todas as categorias de base. Eu acho que o Cruzeiro poderia acreditar nele. E ainda assim, você tá dando mais oportunidade para um garoto da base, você tá dando mais minutos para um garoto da base e o Cássio vai voltar em determinado momento. O papo é que em agosto talvez ele já volte, ele já tá fazendo trabalhos no campo, né, assim, não andando, não correndo, mas trabalhos com a mão. O Robertinho tá fazendo algumas atividades com ele. Acho que o Cássio vai passar muita tranquilidade, vai conversar bastante com ele. Acho que o Cássio é titular do Cruzeiro naturalmente, mas o Otávio é o principal jogador do Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro poderia, no máximo, ir atrás de um goleiro mais experiente pra e compor o elenco. Mas já trouxe o Matheus Cunha aí e já gastou esse dinheiro. Cara, eu daria oportunidade pro Otávio. Eu acho que o Otávio tem potencial. O Otávio, se trabalhando ele bem, ele desenvolve. E você ficar gastando mais dinheiro com o goleiro, eu acho que tem outras posições que o Cruzeiro pode ir atrás e gastar mais dinheiro. E lembrando, o Cruzeiro já gastou muito dinheiro e precisa vender também. Então acaba que essa transferência, obviamente, gente, o mais fácil quer ganhar agora é contratar o John e botar o John no gol e resolver o problema. É óbvio que é mais fácil. É óbvio que a situação é interessante, mas assim, pensando em como se faz futebol, o tanto que o futebol é caro hoje, eu acho que vale o Cruzeiro apostar, sim, no Otávio, dar mais minutagem para ele, dar mais qualidade de jogo para ele e apostar, cara. É um cara que tem passagem por seleção, parece ser tranquilo, cabeça boa. Eu acho que o Cruzeiro poderia investir no Otávio e manter ele. Obviamente, é o que eu falei. Ah, Matheus, mas se machucar? Pode acontecer. E pode acontecer de você contratar o outro cara e o cara romper o ligamento e ficar fora. Contratou o John, machucar, pode acontecer também. Enfim, eu acho que ficar gastando dinheiro só por gastar, você tendo que você pode dar oportunidade pro igual você deu pro Kenji, está dando pro Kaique, né? O Cauã Prato entrou um pouco, já foi vendido. Eu acho que esses jogadores da base precisam fomear o time e,
crescer e desenvolver. E o Otávio é o momento dele, e por que não mantê-lo? Ele não tá fazendo por onde não ficar ou não confiar nele, então eu acho que dá pro Cruzeiro confiar. O que vocês acham? Eu queria ouvir de vocês. O que vocês acham que vai acontecer com o Kaique? E se o Otávio vocês contratariam ou não outro goleiro? É isso, tamo junto, se inscreve no canal, valeu!